Olá, meninas e meninos! Sejam muito bem-vindos a este canal. Como vocês estão? Eu sou o Silvio, você está no Linguística Descomplicada. O objetivo deste canal é servir como material de apoio para estudantes de letras ou pessoas que se interessam pela linguística de uma forma menos complicada. Então, eu sou professor no curso de letras, no mestrado em Educação, na Universidade Federal de Goiás. Eu sou doutor em Linguística Aplicada e mestre em Linguística. Nós estamos falando sobre o Saussure. Sim, nós já começamos a falar sobre o Saussure, o pai da linguística. E eu disse para você que dentre as abordagens teóricas do Saussure, nós vamos falar sobre a teoria do signo linguístico e as dicotomias, língua e fala, sincronia, diacronia, sintagma e paradigma. Nós já começamos a falar sobre signo linguístico e até então eu tenho feito uma abordagem introdutória com você a respeito do signo linguístico. Então no vídeo anterior eu fiz uma pergunta para você: será que existe relação ou será que existe explicação para os nomes que as coisas têm? E aí falei para você a respeito do diálogo chamado Crátilo, em que os filósofos já dialogavam a respeito desta questão. Será que eu consigo explicar a relação entre um nome e o objeto que ele representa? Existe uma lógica causal para isso? E aí eu falei para você a respeito, mostrei para você alguns objetos e falei com você, perguntei para você quais são as características que aquele objeto tem e que fazem com que ele tenha aquele nome. E para fazer sentido, todos os objetos precisam ter as mesmas características e eu tenho que dar conta de explicar por que aquela característica tem aquele nome. Então, por exemplo, a característica de uma cadeira, servir de assento. E por que que o ato de se sentar é chamado de assento? O lugar onde eu me sento na cadeira, por que que é chamado de assento? Por que que não tem outro nome? Então, se você conseguir explicar isso, aí sim, existe uma relação direta entre o nome e aquilo que ele representa. Caso você não consiga, fica a indicação de que não existe relação. Eu vou falar mais a respeito disso ao longo dessas abordagens sobre signo linguístico e vou te ajudar a chegar a uma conclusão, tá? Bom, até então nós temos visto que a teoria do signo linguístico em Saussure, ela aborda dois aspectos que, segundo ele, são integrantes do signo, que são a imagem acústica e o conceito. E aí eu falei para você que o conceito poderia ser a resposta à pergunta o que é. Então, o que é isso, o que é aquilo? Quando você consegue responder isso, você chega, então, ao indicativo do que é o conceito. Agora, para você conseguir, e aí uma coisa puxa a outra, tá? Para você dizer o conceito, você precisa da contrapartida, que é a imagem acústica. E você só tem a imagem acústica se você tiver o conceito. Então, eu falei para você, se eu pedir para você ir numa sala ao lado e dentre uma sequência de objetos que existem sobre uma mesa, você trazer para mim a varôniva, será que você vai conseguir trazer para mim a varôniva? Aí eu disse para você, se na mesa houver 50 objetos e 4 são desconhecidos, você não sabe o que são aqueles 4. Provavelmente, ou você vai trazer os 4 como sendo para atender o meu pedido de que você trouxesse a varôniva, ou dentre os 4 você vai escolher um, talvez aleatoriamente, e trazer e perguntar, isso que é uma varôniva? Ou então, uma outra possibilidade é você dizer para mim, tem 4 objetos, mas eu não conheço os 4, e eu não sei qual dos 4 é a varôniva. E aí o que acontece? Por que você não consegue? Porque não tem essa relação entre imagem acústica e conceito. Eu falei para você que uma das formas da gente dizer que não entende alguma coisa é quando não consegue fazer essa associação. Uma outra coisa que eu disse é que pela organização do sistema que é a língua, a maioria das palavras o conjunto de palavras que formam a língua, a maioria desse conjunto, é composta por substantivos, adjetivos e verbos. Isso é um facilitador, é uma organização do próprio sistema, porque de alguma forma facilita a gente formar essa relação entre imagem acústica e conceito. E só esses é que
nessas classes de palavras é que é possível você formar algum tipo de imagem e que é possível você dar algum tipo de conceito. Então, por exemplo, você não consegue ter uma imagem da preposição com e nem consegue dar o conceito. O que é com? Você não consegue formar a imagem de uma conjunção que e nem dizer o que é que. Qual que é o conceito de que, né? Então, perceba que a própria organização do sistema, que é a língua, já facilita para nós essa relação entre imagem acústica e conceito. Então, lembre-se de que o signo linguístico em Saussure vai ter sempre essa associação entre esses dois elementos, a imagem acústica e o conceito, de modo que um acaba por reclamar o outro. Ou, dito de outra forma, você só acessa um se você tiver acesso, tiver controle de alguma forma sobre o outro, senão fica impossível, tá? Eu tinha dito para você também que os elementos constituintes do signo são ambos psíquicos e estão unidos em nosso cérebro por um vínculo de associação. Uma coisa que o Saussure dizia, eu também já disse isso, é que a imagem acústica não é a coisa, mas justamente a representação psíquica que eu faço da coisa. E se eu tenho isso aqui e chamo isso aqui de controle remoto, para ligar e desligar o ar-condicionado, isso aqui não é o signo, isso aqui é o objeto. O signo linguístico é justamente o que eu consigo formar de imagem na minha cabeça, que só é possível de ser formado porque eu tenho a contrapartida que é o conceito. Então, para você entender o que é o signo linguístico, você tem que se desvincular de tudo que é concreto, porque tudo que é concreto é a coisa, não é o signo. O signo é o que você consegue formar aí na sua cabeça por essa associação entre a imagem acústica e o conceito, de modo que um reclama, traz à tona, chama, puxa o outro. E se você não tiver acesso a um, você não vai conseguir acessar o outro, tá? Bom, aí, como essa questão da contrapartida desses dois elementos constituintes do signo linguístico, dentre um deles é a imagem acústica, eu posso perguntar para você o que é a imagem. Então, se eu perguntasse, se nós estivéssemos cara a cara, eu perguntasse para você, o que é a imagem? Provavelmente você ia me dizer algo parecido com, é aquilo que eu consigo imaginar. Então, a imaginação está associada a um tipo de desenho, a um tipo de representação, a um tipo de concretização que é possível fazer na nossa cabeça. Então você imagina. E aí, mais uma vez, essa imaginação, essa visualização, ela é totalmente necessária para que a gente consiga decodificar as coisas, porque eu já disse para você, o cérebro é um órgão que trabalha mediante visualizações. Então, o que ele não conseguir visualizar, entre aspas, ele não consegue decodificar. E aí, por isso, vem a contrapartida do sistema, que é o fato de a maioria das palavras constituintes da língua ser substantivo. E o substantivo dá nome ao ser. E, exceto o substantivo abstrato, os outros têm essa contrapartida concreta muito, muito visível, muito próxima. E aí, então, a imaginação para ela ser possível, eu preciso de alguma forma conseguir concretizar isso. E se você tem algum meio, alguma forma de imaginar, você consegue entender. E aí, naquele exemplo que eu dei, de pedir para você ir à sala vizinha, desculpa, minha garganta tá ruim. Foi mal aí. Então, se eu peço para você ir lá na sala do lado e em cima da mesa, olhar os objetos que tem e trazer a varôniva, você só vai conseguir atender o meu pedido se você conseguir imaginar o que é uma varôniva. Porque, por exemplo, se eu pedir para você trazer uma caneta, e aí chega lá em cima da mesa e tem 5 canetas, e mais outros tantos objetos, mas você conhece todos. Como você consegue imaginar uma caneta, quando você vir a caneta, você não vai ficar em dúvida se é aquilo ou não é aquilo que eu quero. A não ser que, por exemplo, algumas canetas são muito parecidas com lapiseiras, e vice-versa. E aí tem uma caneta e uma lapiseira, e você olha os dois e pensa, qual dos dois é a caneta? Daí você provavelmente iria fazer um teste para ver se ia sair uma ponta de grafite ou se ia sair tinta, para conseguir atender ao meu pedido de trazer uma caneta. Mas voltando à questão, o que é a imagem? Então provavelmente você ia dizer, a imagem é aquilo que eu consigo imaginar, de modo que
esse ato de imaginar seria aquilo que você consegue tornar visível na sua mente, para o seu cérebro. Você consegue tornar visível para o seu cérebro. Mas aí tem uma outra pergunta. Será que tudo aquilo que vemos é como realmente nós vemos? Ou então, imagem é tudo aquilo que vemos como vemos? Como que seria então um conceito mais fidedigno de imagem? E por que veio essa outra pergunta? Imagem é tudo aquilo que vemos como vemos? Porque os olhos captam uma coisa, mas o cérebro decodifica de outra forma. Então, nem sempre essa relação entre o que os olhos captam e a decodificação do cérebro, ela é feita de uma maneira direta, digamos assim. Isso por quê? Porque a possibilidade de percepção é muito individual. Então, eu percebo uma coisa de determinada forma e você percebe de outra forma. Então, é possível que eu veja alguma coisa, construa um tipo de percepção e que você veja a mesma coisa e construa outro tipo de percepção. E o motivo de haver essas variações é muito amplo. Eu não teria como agora num vídeo de 15 minutos explicar isso para você, porque vai envolver muitos conceitos, até conceitos de psicanálise, para a gente entender melhor por que ocorre essa variação. Mas eu quero que você entenda assim, nem tudo que eu vejo é da mesma forma que a outra pessoa vê. Então, por isso que pode haver variação na interpretação. E aí, quando eu peço para você trazer uma caneta, e se você tiver só um tipo de imagem de caneta, mesmo que haja 4 tipos de canetas diferentes, se você só tem um tipo de imagem, as outras 3 que são diferentes da que você tem, provavelmente serão descartadas por você. Mas isso não quer dizer que seja só de um tipo. E aí aonde que eu quero chegar? Que essa associação que a gente faz entre imagem, acústica e conceito, ela tem um princípio bastante individual. E aí pode acontecer de as pessoas entenderem de maneiras diferentes essa associação entre o que é a imagem acústica e de que forma ela se associa a um conceito, especialmente em relação aos aspectos mais abstratos. Lembra que existem os substantivos concretos, que são os mais fáceis para o cérebro conseguir decodificar, mas também existem os substantivos abstratos, e esses são muito fluidos. E para eles se tornarem mais concretos para o meu cérebro, eu vou precisar de associar eles a outra coisa. É aí que o adjetivo entra como participante, digamos assim, porque ele vai tornar isso mais concreto para mim. Só que daí o grau de percepção que eu vou ter a respeito dos abstratos vai ser muito individual. Então, se eu peço para você imaginar fazer associação entre imagem acústica e conceito de um velório, por exemplo, isso pode ser muito individual para cada pessoa. O fato é que a imagem acústica ela está conectada ao conceito e o conceito está conectado à imagem acústica. Uma coisa está associada à outra. Agora, esta relação pode variar de pessoa para pessoa, porque o conceito não necessariamente vai ser o mesmo para todo mundo. Então, o que é isso, o que é aquilo? Pode variar de pessoa para pessoa. A imagem pode até ser a mesma, mas o conceito varia, ele é muito variável porque tem esse princípio que eu estou colocando para você, que é um princípio mais de individualidade, né? Agora, se a gente fosse pensar o que o Saussure dizia sobre a imagem acústica, né? Porque tem a contrapartida, tem a imagem, que provavelmente você associaria aquilo que você consegue imaginar, e o acústica, que provavelmente você associaria aquilo que você consegue ouvir. Porém, a gente tem que se lembrar das pessoas surdas. Então, elas não teriam essa contrapartida do acústico. E aí? Elas não iam conseguir se apropriar do signo linguístico? Sim, elas conseguem se apropriar do signo linguístico. Porque imagem acústica não está necessariamente associada ao que você imagina, ao que você visualiza dentro da sua cabeça, ou aquilo que você capta pela percepção auditiva. Vai muito além disso. Não é assim tão simples quanto parece, porque se fosse, eu acredito que no momento que o Saussure falou a respeito disso, ele não levou em consideração as pessoas surdas. Não é que naquela época não havia pessoas surdas, sempre houve, mas é que elas tinham menos representação do que elas têm hoje.
Então era muito comum, por exemplo, famílias que tinham filhos surdos esconder os filhos, não mostrar os filhos socialmente, porque tinham vergonha, tinham receio, havia alguma coisa por trás disso. Então, provavelmente o Saussure não pensou, mas a gente pensa hoje em dia e você já pode fazer essa associação. Então, o signo linguístico tem esses dois elementos, a imagem acústica e o conceito. A imagem acústica não é necessariamente o que eu consigo visualizar, imaginar, porque daí eu excluiria as pessoas cegas, e o acústica não é necessariamente o que eu consigo perceber pelos ouvidos, porque daí a gente excluiria a pessoa surda. Então, o que é a imagem acústica? O que é a imagem acústica para o Saussure? Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Eu quero pedir para você, então, por favor, se inscreva no canal, curta, comente. Eu gostaria de saber se está ficando claro para você, se você está conseguindo acompanhar, se você acha que eu preciso ser mais claro, dar mais exemplos, enfim. O que você está achando disso? E aí, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. E no próximo vídeo, então eu vou dar continuidade a essa sequência sobre o signo linguístico em Saussure, retomando a partir desse aspecto. O que é que o Saussure quis dizer especificamente com imagem acústica, ok? Então eu espero você no próximo vídeo. Obrigado por você ter ficado por aí até agora e até o próximo. Tchau!